Fala pessoal, sou Guilherme Torrejon e no vídeo de hoje eu vou te falar um pouco da minha trajetória com relação à produtividade, para que você possa entender um pouco dos meus caminhos, do que eu aprendi e como isso também pode ser útil para você aplicar e pegar as melhores insights, ideias para a sua rotina, ver o que realmente funcionou para mim, o que pode funcionar para você, o que não funcionou e você pode já economizar um tempo na sua trajetória, tá bom? Então vamos lá, a minha primeira tentativa em ser produtivo foi quando eu estava na graduação. Comecei a fazer uma graduação no período integral, estudava de manhã e à tarde e tive que trabalhar à noite para conseguir me sustentar ali durante a graduação. Então já foi um desafio muito grande, porque eu tinha que conciliar toda a minha rotina, né, estudando, trabalhando à noite, então não tinha praticamente tempo para nada, não tinha, né, aquele tempo para poder estudar, para poder fazer alguma coisa, eu tinha que calcular tudo certinho para dar tempo e eu conseguia assim fazer uma boa graduação, conseguir me desempenhar bem nas funções que eu fazia. Depois disso eu arrumei um outro emprego, então estava com 2 empregos. Na época minha esposa, que era minha namorada na época, a gente ainda saía, eu ainda fazia musculação, então tudo isso tentando conciliar. Confesso para você que várias vezes foi muito difícil. Eu na academia lá trabalhava das 6 à meia-noite, né, das 18 à meia-noite, estudava durante o dia. Chegava dias que dava 11 horas eu estava quase dormindo na recepção, então era um trabalho muito complicado e aí foi o meu primeiro desafio com produtividade, tendo que ser uma pessoa que otimiza tudo, tem responsabilidade para conseguir fazer suas coisas, tá? Mas o segundo momento, que foi onde realmente tudo começou, foi quando eu terminei a graduação, que eu tinha que ir para o mercado de trabalho, não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia seguir, eu precisava ter foco, começar a fazer as coisas. Então comecei a estudar marketing digital, que foi a área que eu segui até hoje, e junto com isso eu comecei a me desenvolver pessoalmente. Através do quê? Através de meditações, através de caminhadas com livros de motivação, tomar banho gelado, aquelas coisas que você já sabe de produtividade, acordar cedo, trabalhar muito. Então, comecei a ouvir esses insights de produtividade para que eu conseguisse aplicar na minha rotina e conseguisse ser uma pessoa produtiva, porque eu precisava, né, de começar a trabalhar, de ter minha renda, até porque eu ia me casar. Então eu tinha ali cerca de 1 ano para conseguir fazer as coisas acontecerem. Então foi basicamente isso, acordando cedo, tomando banho gelado, fazendo caminhada de 15 minutos, ouvindo áudio de motivação, meditando, tomando banho de sol, né, vitamina D. Então fui fazendo essas coisas ao longo de todo esse ano e me ajudou bastante, principalmente na parte de acordar cedo, porque eu comecei a criar uma rotina antes daquele caos, né, que a gente acaba enfrentando. Não sei qual que é a sua realidade aí, mas às vezes 8 horas, né, a gente já começa a trabalhar, 9 horas, 7 horas às vezes. Então acordar mais cedo me fez com que eu conseguisse fazer mais coisas. Então era um momento que eu tirava para ler livro, para estudar inglês. Então foi um momento que eu consegui me dedicar muito a esse estudo que eu precisava para ser um ótimo profissional e conseguir ingressar no mercado. Então, nesse período eu consegui ler 35 livros em 1 ano, estudei inglês também todos os dias, e aí isso foi me ajudando. Claro que eu vou contar aqui mais pra frente que esse não é, né, o 100% ali que vai fazer você ser produtivo, tomar banho gelado, sair para caminhar, enfim. Mas foram coisas que foram me ajudando nesse primeiro momento a conseguir conquistar minhas coisas. Então eu consegui estudar muito e durante o dia eu, né, tive a oportunidade, por isso que eu tô falando, você tem que entender também da sua realidade, eu tive a oportunidade de estar na casa dos meus pais, então eu não precisava me preocupar, né, com dinheiro naquele momento, mas eu sabia que eu ia me casar e aí eu ia ter que começar a ter minha vida, eu precisava de ter a minha renda. Então, nesse período eu estudei, mas também apliquei. Foi aí que eu criei meu primeiro negócio digital, comecei a crescer, comecei a faturar, comecei a investir em equipamentos, câmeras, comecei a investir em cursos para conseguir me desenvolver. Então não era só estudar, né? Eu também usava isso para aplicar no meu dia a dia na prática e conseguir realmente me desenvolver ao longo desse tempo. Então esse foi o primeiro momento muito grande, que foi, né, do ano de 2017 até início ali de 2019, me casei nesse meio tempo, continuei fazendo minhas coisas, continuei ali buscando ser produtivo ao máximo possível. Depois disso veio, né, um segundo ponto, né, onde eu criei um negócio junto com os meus sócios, mais formado no negócio, né, antes era eu sócio, né, só era eu. Então eu criei um negócio junto com eles maior, que é a Congressme, né, a maior plataforma hoje de congressos técnicos científicos do Brasil. A gente tem mais de 3 milhões de inscritos nos nossos eventos, a gente já fez mais de 800 eventos no Brasil inteiro, de várias áreas, então a gente cresceu muito. E nesse período 2019 2020 foi um período que eu tive que, né, me mudar, né? Eu fui para outra cidade, eu fui para outro estado, na verdade, fui para Macaé, no Rio de Janeiro, onde lá eu começava essa jornada empreendedora focada nesse negócio, onde passou num programa de aceleração de startup
e lá eu fui me desenvolver a minha empresa. A gente recebeu uma bolsa, eu e minha esposa, a gente vendeu, né, recém-casado, vendemos nossas coisas e fomos em busca desse sonho um ano lá. Nesse um ano foi um ano que a gente trabalhou muito, aí a produtividade caiu, eu estava numa cidade onde eu estava literalmente a 10 metros da praia, e foi um ano que eu quase não fui à praia, quase não aproveitei, porque ficou nessa pressão do trabalho e fui sobrecarregado e aí acabei me tornando improdutivo, né? Então tudo que eu tinha conquistado ali ao longo desses anos, 2017, 2018, tudo foi por água abaixo, vamos dizer assim. Isso é muito fácil, estou te dizendo isso, que isso vai acontecer na nossa vida várias e várias vezes. A gente vai ter um momento que a gente está ali produtivo e pode ser que por algum motivo a gente vai se perdendo e volta até aqueles hábitos que a gente não gosta, que a gente fica sobrecarregado, trabalha muito, aproveita pouco. Então esse um ano foi muito complicado por conta disso. Depois disso a empresa começou a engrenar, né, com a pandemia, porque os eventos presenciais tiveram que ser cancelados, a gente já era 100% online, então a gente conseguiu absorver muito do mercado, a gente cresceu 10 vezes, a gente recebeu investimento, a gente saiu de 4 pessoas para 40, então foi um início de transição onde eu pude começar a voltar a ser produtivo, porque quando, né, ali em 2019 para 2020, ali no início da pandemia, em março, até junho mais ou menos, que foi quando a gente recebeu investimento e teve mais colaboradores, é que eu pude respirar, porque até então eu, né, e meus sócios, a gente fazia tudo, a gente tinha que trabalhar muito porque a gente não tinha, né, condições de ter, né, funcionários e tudo, e a gente precisou trabalhar 12, 15 horas e a gente não podia sair de casa também, então acabei me sobrecarregando, parei de fazer atividade física, comendo besteira, enfim, né, acabei acabando com a minha saúde física e mental também, né, a gente em casa, com toda aquela situação, com toda aquela incerteza do que ia acontecer, e trabalhando muito e focando em trabalho de segunda a segunda. Então isso foi me consumindo muito ao ponto que a gente conseguia, né, mais pessoas para ajudar, e foi então que eu comecei a me soltar e aí comecei a voltar tudo de novo, né, a me preocupar com a minha saúde, fazer atividade física, focar também em parar, né, para lazer, me alimentar melhor. Então tudo isso fui buscando, né, ao longo dessa transição ali de junho até ao final do ano. E outro ponto bem importante, né, que aconteceu nesse período também, antes da gente ter contratado mais pessoas, e até quando a gente contratou, era a questão das notificações, né? Eu tinha um problema muito grande com relações a notificações. Como a gente trabalha com clientes, pessoas que organizam eventos, né, são nossos clientes, são pessoas B2B, são empresas, associações, eu estava muito no WhatsApp porque eu tinha que estar respondendo, tirando dúvida, fazendo, então isso me consumia muito tempo do meu dia, eu estava sempre ligado, ativo ali nas notificações. E aí esse momento de muito estresse, quase burnout ali, né, um momento de muita pressão, que eu resolvi, né, através de estudos de produtividade que eu já tinha feito, tirar as notificações do meu celular para conseguir ter espaço para fazer o que é importante, porque às vezes a gente fica lá só no WhatsApp e às vezes o nosso negócio, o que a gente tem que fazer não está no WhatsApp, a gente precisa fazer em outro lugar. Então eu comecei a me policiar nisso, tirando as notificações de uma vez por todas do meu celular, do meu computador, e tirando momentos do meu dia para entrar e responder os clientes. E aí, por incrível que pareça, né, às vezes a gente fala, nossa, vão precisar da gente, vão estar xingando a gente acha que, né, vai estar acontecendo um caos, mas não aconteceu isso. Pelo contrário, elas começaram a valorizar até mais meu tempo, viu que as coisas não eram respondidas ou não eram feitas de imediato, porque isso é bom, o cliente gosta, mas ele fica mal acostumado, vamos dizer assim, e acaba que quando você não consegue fazer na hora, ele fica bravo e não vê com todas as vezes que você fez para ele naquela hora. Enfim, eu tirei as notificações e isso foi uma bênção, porque aí me sobrou mais tempo para começar a fazer outras coisas que eu queria voltar a fazer. Como eu falei, atividade física, eu comecei a fazer 2 vezes no dia atividade física. Eu treino musculação e treino basquete. Comecei a ir no mar, como eu falei, morava a 15 metros, 10 metros da praia. Comecei a ir no mar todos os dias, então eu treinava perto da hora do almoço, ia lá 15, 20 minutos, tomava um banho e me renovava ali para o meu segundo bloco de trabalho. Então comecei a ter uma rotina que eu estava mais feliz, que eu conseguia fazer minhas coisas, estava com a minha esposa, a gente conseguia passear, conseguia fazer várias coisas. Então isso foi algo transformador e tudo veio de tirar essas notificações e também respeitar o meu tempo. Então eu comecei a valorizar e gastar energia com as pessoas que importam, com as estratégias que importam, o que é necessário realmente para o meu crescimento, do meu negócio, das minhas relações.
Então esse foi um outro ponto muito importante. Também fiz um retiro de meditação, onde eu pude ficar 3 dias imerso em um lugar, né, num hotel com mata e tudo mais, fazendo meditações. Então isso foi outro ponto para que eu pudesse olhar para dentro, para que eu pudesse saber mais quem eu sou, saber os meus desafios, minhas fraquezas, meus traumas. Então tudo isso foi bom também para me reconectar comigo mesmo, com a terra e conseguir ser uma pessoa melhor. Então isso também foi algo positivo que eu tive e aí eu atrelo isso também à meditação, a outras atividades que ajudam a gente a ter essa calma, essa tranquilidade, esse treino da nossa mente. Então esse foi um segundo momento onde, como eu falei, eu estava improdutivo e voltei a ser mais produtivo. Com isso, eu voltei, sempre gostei de estudar os métodos de produtividade, seja em cursos, livros, então eu comecei a desenvolver ali o meu método de produtividade, porque a gente sabe que existem vários métodos de produtividade, vários deles focados só em gestão do tempo, por exemplo, onde foca na organização das atividades, nas rotinas, e eu via que algumas coisas não se encaixavam, então eu comecei a ver o que realmente para mim funciona, né? Então eu já experimentei várias ferramentas de produtividade, vários jeitos, Trello, Asana, enfim, testei várias ferramentas, planilhas, coloridas, e tudo isso não fazia, no final das contas, eu, né, falo por mim, acabava ficando muito tempo nesse planejamento, organização e na hora de executar faltava tempo, porque eu fiquei muito tempo ali tentando deixar as coisas bonitas, perfeitas. Então eu vejo muito isso hoje também, a gente acaba querendo criar um plano complexo, né, de produtividade, ou querendo criar tudo bem estruturado e a gente precisa saber o que é essencial para você executar. Porque, mais uma vez, a produtividade, a organização, ela vai facilitar o seu trabalho, mas não é nela que está o seu trabalho, né? O seu trabalho é nas outras coisas que você tem que executar fora daquele sistema de produtividade. Então eu comecei a desenvolver o meu próprio sistema que fazia sentido para mim. Então passei de Notion, de várias ferramentas para a ferramenta que eu estou hoje, que me concebeu fazer isso. Mas mais que a ferramenta, é o método, né? Então eu criei esse método que eu faço, os colaboradores aqui da minha empresa também fazem, amigos próximos também executaram esse método que ajuda as pessoas a entenderem realmente o que é necessário num método de produtividade, além de focar em outros pilares que não são muito falados quando o assunto é produtividade. Então a gente tem, por exemplo, a parte da mente, como eu citei aqui para vocês, que é importante. Também a gente tem a parte do corpo, né? A nossa alimentação, nossa atividade física, são áreas importantes da nossa vida que fazem com que a gente consiga fazer alguma coisa, né? No final das contas é nós fazendo aquela atividade. Não adianta nada eu ter uma lista lá e não conseguir executar por vários fatores, né, pessoais, né, da pessoa. Mas esse foi então o segundo ponto. E o terceiro ponto, né, que veio agora nessa retomada de produtividade, ser uma pessoa que realmente consegue ter uma rotina que está satisfeito, que está feliz e que consegue fazer tudo no seu dia, tudo que realmente importa, tudo que realmente você quer, o que eu quero, né, nesse caso. Então, o terceiro ponto foi entender da constância, que é melhor a gente fazer tudo que a gente quer fazer, né, em um dia, do que a gente fazer uma coisa no final de semana. Exemplo, é melhor você fazer atividade física todos os dias por 15 minutos do que você fazer atividade física só na sexta-feira por 3 horas. Então é melhor ter a constância no seu dia a dia. O seu dia a dia ele tem que ser o seu dia perfeito, vamos dizer assim. Claro que a gente tem um trabalho, de repente não é um trabalho que a gente gosta, que a gente faz, mas a gente também tem que entender, então, para onde a gente quer chegar e a gente traçar um plano para sair desse trabalho, fazer outra coisa, ou, né, nesse trabalho torná-lo mais interessante naquele momento. Tudo isso vai fazer com que você consiga ter um dia mais produtivo, um dia melhor na sua vida, independente de qual é a sua realidade. Outros 2 pontos, né, que tem a ver com essa constância é entender que tem dias também que a gente não é produtivo e tá tudo bem. Se você entende isso, que nós somos seres humanos, tem dia que a gente acorda naquele dia que as coisas não vão, mas você vai lá e executa suas coisas, então a disciplina ela te acompanha ao longo desse tempo. Eu já faço musculação aí há mais de 8 anos, basquete há mais de 10 anos. Então essa constância ela vai te ajudando nos dias que você não está tão engajado, você não está tão produtivo, mas você consegue executar aos poucos suas atividades, lembrando dos conceitos essenciais que você tem que fazer para conseguir executar uma atividade ou para saber o que é importante. E esse é o segundo ponto, que é você saber realmente fazer as coisas do jeito certo.
Porque tem várias formas de você fazer uma atividade. Eu não estou nem falando da sua atividade, né, em específico de alguma atividade, mas qualquer atividade. Tem um jeito certo de ser feita aquela atividade. Eu te garanto que se você fizer do jeito certo, você consegue fazer a mesma coisa que você está fazendo hoje, você gasta 1 hora, você pode estar gastando 30 minutos. E olha que incrível, você ganhou 30 minutos para fazer outras coisas, ou as atividades acontecerem antes, e você conseguir fazer o que você deseja. Então, hoje, 5 horas de trabalho meu equivalem a 10 horas de mim mesmo do passado, porque eu consegui otimizar, eu consegui entrar num sistema, num fluxo que eu consigo executar as atividades no momento que eu tenho que fazer, focado, disciplinado, e consigo fazer tudo isso com o meu sistema também de produtividade, com todos os conceitos que eu falei para você. E aí me sobra tempo para fazer atividades físicas, nos horários que eu posso, nos horários que eu quero, para estar com a minha família, para fazer um lazer, para estar me divertindo, para estar viajando. Então, me sobra tempo para fazer o que eu gosto, né, com relação ao meu desenvolvimento, ler um livro, gosto de jogar xadrez, gosto de jogar basquete, enfim, tocar violão, gosto de fazer várias coisas, eu consigo ter tempo, tudo no mesmo dia. Eu consigo fazer tudo isso e aí eu repito isso todos os dias e né, eu consigo variar também ao longo dessa minha trajetória. Então, é para você entender que esses são os pontos, né, que eu falei para você aqui desde 2017 até hoje, 2022, que eu me desenvolvi para conseguir entender que a gente precisa, né? Agora vem os insights aí que você foi anotando, mas vamos recapitular. Que eu entendi, a gente precisa, né, primeiro se entender, saber quem a gente é, saber a nossa realidade, né, qual que é a sua realidade, você tem filhos, você é casado, solteiro, tudo isso vai influenciar em como você organiza a sua rotina, o seu dia, em como você faz isso. No que você trabalha, você tem um horário fixo, você empreende, também são coisas que vão estar focadas na sua realidade. Isso é individualidade, quem é você como ser humano, quais são as suas particularidades, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes. Você identificando tudo isso, fica mais fácil você conseguir melhorar onde você precisa e você conseguir explorar melhor onde você tem seus pontos fortes. Então, se entender também é muito importante. E também buscar esse conhecimento que vai fazer com que você consiga ver o que você não vê hoje, né? Saber fazer as perguntas que você não sabe que você tem que fazer para conseguir ser mais produtivo e ter mais tempo e clareza para fazer suas atividades, tá? Então nesse vídeo eu queria te ajudar. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, fala quais são os seus desafios de produtividade. Eu estou criando um curso focado em produtividade que será lançado em breve. Se você tem interesse também, pode deixar aqui nos comentários dizendo eu quero, que eu também possa entrar em contato com você, tá? Mas aqui eu queria te dizer então esses insights para você também já começar a olhar e aplicar isso na sua vida para ser uma pessoa mais produtiva, tá bom? Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal e nos vemos aí num próximo vídeo.